Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 24 de agosto de 2023. Uma tarde quente, né? Para mim está uma temperatura boa de 30 graus, né? Mas eu acredito que aí no Rio de Janeiro a coisa está meio esquisita, né? 41. 41, né? Nossa, eu imagino a minha mãe lá na Taquara, que deve estar Deus me sofrendo. livre. É. Aqui no meu quarto é 37. Que 37 beleza, graus. que beleza, né? Que beleza. Mas é isso aí, meus amigos. É isso aí. Mas aqui, nesse horário das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 8, Clarividência. E hoje vamos dar continuidade ao item 5, que tem por título Casos Típicos e Atípicos, né? E nós estamos no segundo parágrafo. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa reunião, vou pedir para a Carmen. Carmen, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. Então, estamos aqui reunidos, mais uma quinta-feira, muito gratos por essa oportunidade. Rogamos à espiritualidade que nos acompanhe, nos ajude nas reflexões, que possamos aproveitar muito esses estudos da tarde de hoje e que possamos fazer as modificações com o conhecimento, com a sabedoria, as modificações necessárias na nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles que ainda não conseguiram chegar, que eles também possam receber essas bênçãos e que possamos ter uma tarde luminosa de estudos, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, estamos aqui no item 5, vamos dar continuidade. Ele diz assim, sobre a clarividência de exibição, que é aquela prática muito difundida na Inglaterra, que ele tinha até numerado, né? Que ele chama de deixa eu só ver aqui. A de exibição seria essa de ver os espíritos. É a vidência de espíritos, que ele chama de clarividência de exibição, é a vidência de espíritos, né? Aí ele diz aqui, sobre a clareza de exibição, e ele dá o nome em inglês, que eu não vou ler, é prática muito difundida na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Então, essa clarividência de exibição, eles usam muito, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Consiste em subir o médium a um estrado ou plataforma, daí o seu nome, né? Por isso que ele chama de, em inglês, clarividência de plataforma. É plataforma e clairvoyance. Quer dizer, clarividência de plataforma, né? Quer dizer, sobe no palco, vamos dizer assim. Consiste em subir o médium num palco, né? Daí o seu nome, e fazer demonstrações de clarividência, como se fosse um teatro. Fica todo mundo sentado e tem um palco que é mais alto e o médium fica ali em cima. Aí ele consiste em subir o médium ao estrado ou plataforma e fazer demonstrações de clarividência, identificando espíritos presentes e transmitindo recados pessoais da plateia. É como hoje muita gente faz com a psicografia, né? Vai o pessoal todo para lá, e aí o médium recebe a psicografia, aí pergunta, quem é aqui? Chama fulano de tal. Sou eu. Seu filho, seu marido, sua mãe, sua avó, mandou uma mensagem, aí lê a mensagem. É um negócio assim, né? Meio de espetáculo. Aí ele diz, identificando espíritos presentes e transmitindo recados a pessoas da plateia. Não seria justo condenar sumariamente a prática, esse tipo de espetáculo, rotulando de fraudulenta, porque há sensitivos com faculdades que permitem feitos como esse. No entanto, ela costuma ser exercida profissionalmente, mediante um cachê
previamente combinado, prática que a doutrina espírita condena formalmente. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, essas práticas são muito comuns. É porque quando o americano, o inglês, a pessoa que está fazendo aquilo, não conhece a doutrina. Não conhece a doutrina. Então, ele pensa assim, eu sou capaz de fazer. Por que eu não vou fazer? Eu faço. Ele não tem, como nós, essa orientação moral. Né? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, ele faz. Ele faz. Agora, para pessoas como nós, e já conhecemos a doutrina, a cobrança, a responsabilidade é maior. Porque para ele. Porque ele, muitas vezes, não tem nem religião. Ou se tem aquela religião pro forma. Nem espírita ele é. Não conhece Allan Kardec, não conhece o Livro dos Médiuns, não conhece nada. Ele tem o dom, ele fala, eu tenho o dom, eu faço. Há uma responsabilidade nisso? Há, mas não igual a nós, a nossa. Porque se nós que conhecemos a doutrina fizermos, muito será cobrado quem muito recebeu. Não é? Então, ele diz aqui, não podemos condenar a prática rotulando-a de fraudulenta. Não, o cara é médium. Ele é médium. Tá? Então, você não pode dizer que isso é fraude. Ele é médium, os espíritos se comunicam através dele. Outra coisa que a gente tomar cuidado também é o seguinte, nem todo espírito é espírita, tá? Entendeu? Então, tem muitos espíritos que também não conhecem Kardec, nada disso. E são espíritos de boa fé. E ele se reúne com o médium de boa fé, mas que também. E eu estou ajudando. Eu estou esclarecendo fulano, ciclano, e estou ajudando o meu Rio de Janeiro a ganhar um dinheirinho. Entendeu? Então, eles estão lá. Não estão fazendo nada para enganar ninguém. Estão até ajudando pessoas. Encontrar pessoa desaparecida, resolver um problema na vida dela. Estão buscando. Eles não veem mal nisso. Ele tem capacidade, eu estou à disposição, eu ajudo ele. Agora, se ele cobra, pede uma ajuda de alguma coisa, é problema dele. E o que está cobrando, diz que é um problema, eu tenho esse dom. Então, não é porque ele cobre que a gente vai dizer que é mistificação, que é fraude. Não, porque o cara é médium. Mas ele não tem o compromisso que nós temos, porque nós já conhecemos. Nós já conhecemos. Tá? Então, aí ele diz, por isso é que ele não vai rotular de fraudulenta porque o cara cobra. Não. São pessoas boas, de boa índole. O espírito também é de boa índole. O espírito quer ajudar, a pessoa quer ajudar. Pede uma ajuda, um dinheiro, ela cobra. E ela acha que está vendendo aquilo que é dela. Ela está vendendo para ela está vendendo aquilo que é dela. Ela não acredita em reencarnação, ela não acredita que o médium foi alguém que faliu na vida passada, como está lá no livro de Emmanuel. Isso é doutrinário. Tá? Algumas são católicas, outras são protestantes, e eles fazem esse trabalho. Agora, a doutrina espírita, tá? Não vai aceitar o médium que trabalhe profissionalmente com isso. Não é aceitar, não vai concordar, não vai apoiar. Então, isso aqui, ó. Lá na Europa, já disse, essa mediunidade costuma ser exercida profissionalmente, mediante um cachê, previamente combinado. Prática que a doutrina espírita condena formalmente.
Então, dentro da doutrina espírita, para os seguidores da doutrina, isso não é aceitável. Daí o esforço de muitos sensitivos para desenvolver logo faculdades em potencial para a glória mais ou menos fácil da plataforma, ou seja, do palco, assodamento que Budton condena com veementes palavras, embora não condene a profissionalização em si. Então, o inglês, ele faz isso tranquilamente. E muitos querem desenvolver, se percebem que tem algum dom, querem logo desenvolver esse dom para se profissionalizar, ganhar dinheiro. Mas esse inglês aqui, Budton, ele não concorda, ele condena essa prática, né? O doutor Nando coletou alguns casos para ilustrar o seu quadro classificatório das diversas modalidades de clarividência. E não é difícil observar na sua exemplificação as dificuldades que oferece uma exata conceituação do que é realmente clarividência. Então, a gente está vendo esse tempo todo que a gente vem estudando a clarividência, que ela é complexa e que não é fácil definir. Não é fácil definir. Deixa eu fechar a porta aqui um pouco, senão ela vai ficar batendo. Não é uma coisa de fácil definição. Aí ele vai dizer aqui, o caso Edison quer dizer, aquele caso do Thomas Edison, né? Que ele faz experimentações com médio sensitivo Riese. Thomas Edison aqui é aquele que inventou a lâmpada elétrica, né? O grande inventor, situado num cômodo distante, escreveu num pedaço de papel a seguinte frase pergunta: existe algo melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria elétrica alcalina? Então, Thomas Edison escreveu isso daí. Em seguida, foi ao encontro de Riese, que é o sensitivo, que lhe disse francamente: não há nada melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria alcalina. Que ele escreveu no papel, tá? E guardou. Tá? E quando ele chegou perto do médium, o médium respondeu a pergunta dele. Mas ele não tinha mostrado a pergunta para o médium. Ele escreveu no papel e guardou no bolso. Quando ele chegou lá, o outro falou para ele, né? Não se pode negar sumariamente a possibilidade da clarividência nesse caso, mais uma vez demonstrada, como está. A telepatia explica o fenômeno com maior simplicidade. Então, ele está querendo, pode ser uma clarividência, pode ser que o médium tenha visto o que está escrito no papel, mesmo estando o papel guardado no bolso, ele pode ter visto o papel, mas ele pode também ter feito o quê? Uma leitura do pensamento do Thomas Edison. Então, pode ser clarividência ou pode ser telepatia, né? O mesmo ocorre com Richer, o grande cientista, né? Que escreveu um texto assim: o mar nunca se mostra tão grande como nos momentos em que está calmo, né? Quando o mar está calmo, bonito, aí ele olha, poxa, dá aquela sensação de imensidão, de paz. Quando a gente está muito agitado, você não tem essa tranquilidade, né? Você ficar de frente ao mar, quando ele está calmo, tranquilo, com ondas baixinhas, eu pelo menos tenho uma sensação boa, muito boa. Agora, quando você olha para o mar e ele está revolto, para mim dá uma certa angústia. Por isso que ele diz, né? Não há nada melhor do que... quando ele diz, o mar nunca se mostra tão grande como nos momentos em que está calmo. A fúria o diminui. O Soviet acabou decifrando o texto, não como se estivesse lendo, mas por aproximações sucessivas. Vejo muita água, começou ele. O senhor deseja ligar alguma ideia ao mar? Não vejo mais nada. Então, esse outro sensitivo, Richer escreveu um texto assim. O sensitivo não pegou o texto todo, mas ele pegou palavras-chave. Muita água, ele pensou, em muita água. E ele pensou que o outro fez emitiu alguma ideia sobre o mar. Então, ele não fez uma leitura completa, mas ele percebeu o pensamento dele, entendeu? Água, e eu acho que ele está querendo fazer alguma reflexão sobre o mar.
Não parece que ele estivesse vendo as imagens diretamente do papel, mas sim as que, por certo, estariam no pensamento do eminente médico e fisiologia francês, que é Charles Richer, né? Nada vejo aí de radiologia mental, com todo o respeito pelo professor Fodor. Em outro exemplo, certo capitão tem a visão dita clarividente de algumas pessoas, praticamente à morte, retidas numa montanha impressionante. O sensitivo acordou, voltou a adormecer e sonhou novamente com o mesmo local. E as mesmas pessoas ainda em perigo. Pela sua descrição minuciosa, foi possível localizar a cena, que se passava a cerca de 200 quilômetros de distância. Uma expedição arranjada às pressas partiu e localizou outro grupo perdido na neve, no ponto descrito pelo capitão. Não vejo sono nem sonho assim, mas sim um desdobramento, com o deslocamento do perispírito do capitão Ioate até o grupo que se debatia na neve. Então, aí é o desdobramento. Ele desdobrou e foi até o local onde as pessoas estavam necessitando de ajuda. Já o caso de Stanton Moses é de evidência mediúnica. Conta ele que, no decorrer de uma sessão, viu claramente dois dos seus amigos espirituais. Então, aí já é evidência mediúnica. Ele viu dois amigos espirituais, o que se dava a conhecer como Teófilos e o profeta. Eram dois amigos. Um ele chamava de Teófilos e outro ele chamava de profeta. Eles se mostravam sólidos e nítidos aos olhos, como qualquer ser humano sob intensa luz. Colocando minha mão sobre os olhos, continuei a vê-los, mas virando-me, não consegui vê-los mais. Essa experiência eu repeti várias vezes. Então, olha que interessante. Ele, de frente para eles, botava a mão nos olhos, mesmo assim ele via. Quando ele virava de costas, ele não via mais. Coisa interessante, né? O caso é de evidência mediúnica e demonstra, como assinala Fodor, que as imagens não trafegam pelos órgãos da visão comum, mas, como ensina André Luiz, vão direto aos centros cerebrais que comandam esse sentido. Alfred von Peters, né, explica: no estado de clarividência, todas as sensações corporais parecem fundir-se num único sentido, de forma que a pessoa é capaz de ver, ouvir, provar, cheirar e, acima de tudo, saber. Então, é como se tudo, quando a pessoa está nesse transe, né, é como se tudo se reunisse numa coisa só. Na realidade, a função dos sentidos é precisamente essa, a de levar alguma forma de conhecimento ou informação à mente. Uma vez que a informação chegou lá por via direta, para que utilizar-se do sistema auxiliar? Isso nos leva a supor que não há, em verdade, uma fusão dos sentidos, como sugere Petty. A informação é que vai ao ponto em que os sentidos ainda não estão desdobrados pelos diversos órgãos ou sistemas, mas apresentam-se como faculdade global de apreensão da realidade. Então, a informação da visão, ela é antes dela ir diretamente ao olho, é antes dela ir diretamente ao aparelho auditivo, né? Ela vai, é como se ela vá diretamente ao cérebro, né? À mente do indivíduo. Não é sem razão que os sentidos costumam ser chamados tecnicamente de analisadores. Por isso a mente acaba sabendo, sem precisar ver, ouvir, apalpar, cheirar ou provar, com os instrumentos de que dispõe no corpo físico. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a informação ela vai diretamente à mente do indivíduo. E ela não vai, primeiro, por exemplo, ao olho e do olho para o cérebro ou para a mente. Ao contrário, ela vai direto para a mente do indivíduo. Por isso que uma pessoa cega, surda, ela pode ver e ouvir. Porque ela não vai diretamente para o aparelho, ela vai diretamente
para a mente. Ele diz aqui, ó, a informação é que vai ao ponto em que os sentidos ainda não estão desdobrados pelos diversos órgãos ou sistema, mas apresentam-se como faculdade global de apreensão da realidade. Então, os órgãos, os sentidos são chamados de analisadores. A mente acaba sabendo, sem precisar ver, ouvir, tocar, né? Ou provar os instrumentos que dispõe no corpo. Se posso falar com alguém a viva voz, face a face, para que iria recorrer ao telefone? A comparação é bem legal. Se eu estou conversando com alguém diretamente, para que eu vou usar o telefone? Então, é isso aí. A informação vai direto para a mente da pessoa. Henrique, igualmente citado por Foga, dispunha de uma faculdade também observada em Regina, páginas atrás. Há de perceber, saber informações não reveladas. Observemos como ele explica isso. Denise, lê esse pedacinho aí para a gente. O livro ficou no Cefa, Oi? e eu não tenho no Kindle. Ah, O livro tá. ficou no Cefa e eu não tenho no Kindle. Carmen, lê aí para a gente. Acontece a mim, às vezes, quando pela primeira vez me encontro com pessoas desconhecidas, que à medida que as ouço em silêncio, vejo cenas do passado delas relacionadas com o que me dizem ou outras cenas em particular, tudo involuntariamente, e como que em sonho, contudo, perfeitamente claro diante de mim. Não sei se isto ficaria bem classificado como clarividência, ou como uma espécie de psicometria, feita diretamente nos registros da memória da pessoa presente. Ficam abertas essas hipóteses à especulação. Outra observação curiosa: os espíritos explicaram a Kardec, como vimos, que a vidência só ocorre quando o espírito a deseja e o vidente oferece condições adequadas. Há, pois, o intercâmbio de vontades e de recursos energéticos. Suponho que coisa semelhante acontece em casos como o de Regina e Zoc, sob condições ideais para fechar-se o circuito, o fenômeno se produz. Então, os dois têm que estar em sintonia, né? Ou então, como já especulamos, algum espírito amigo presente promove a exteriorização das imagens que o sensitivo capta. Terceira hipótese: as imagens são projetadas inconscientemente pelo próprio narrador. Há pessoas que dispõem desse recurso quase mágico de pintar verdadeiros quadros com palavras. A língua inglesa conta com uma expressão típica para a situação, ao dizer que a descrição é gráfica, seja ela escrita ou falada. Então, a gente vê quantas coisas interessantes, né, existe dentro desse fenômeno da clarividência. Quanta coisa a ser estudada, a ser pesquisada, né? Esse caso aqui da exteriorização das imagens também é muito interessante. As imagens, elas são projetadas inconscientemente pelo próprio narrador, e as pessoas, ela capta e ela consegue descrever detalhe por detalhe da imagem. Então, são coisas assim, fantásticas, maravilhosas. Aí a gente vê quanta coisa nós ainda temos que estudar. Quanto Rose, a gente tem uma amiga, que ela até trabalhou com a gente lá no centro, lá, ela ia até os lugares, via as pessoas, descrevia como era, e ela contou até um caso que ela acabou se separando do marido, que dizia que ia para um lugar e ia para outro, e que ela foi lá, assim, na mente dela, foi lá, viu ele no tal ônibus, descreveu a roupa dele, e depois falou com ele: mentira, eu te vi no ônibus com essa roupa, não sei o quê. Ela era uma coisa incrível. É o que diz aqui, ó, a pessoa que dispõe desse recurso quase mágico de pintar verdadeiros quadros com palavras, descrever tudo, né? Agora a gente vai entrar no outro item chamado espaço e tempo.
É o item 6. Não há dúvida, porém, de que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente os da chamada itinerante, que é essa clarividência de ver, né, de ver os espíritos, que ele também chama de clarividência, deixa eu ver aqui, de exibição, que é a clarividência de exibição, né? Aí ele fala aqui, não há dúvida, porém, de que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente os da chamada itinerante, resulta do desdobramento do perispírito. Então, ele diz aqui, com certeza, que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, principalmente esses da chamada itinerante, que ele classificou aqui como vidência de exibição, né? Deixa eu só ver aqui. Evidência de exibição. Ah, não, a terceira implica clarividência itinerante. É o deslocamento. Bem como os males oficiais. A terceira implica deslocamento, chama centro de percepção, que é itinerante, né, de ver mesmo. Né? Aí ele diz que a maioria desses fenômenos, dessa clarividência, resulta do desdobramento do perispírito, do sensitivo, que é o médium, o que pode facilmente confundir-se com mediunidade. Por quê? Porque o médium desdobra, então você pode pensar que é um fenômeno mediúnico. Ao tempo em que realizei pesquisas com a memória, diz Hermínio, pude observar que praticamente todas as pessoas que exerciam qualquer forma de mediunidade, regular ou esporadicamente, ofereciam condições satisfatórias para o desdobramento por meio de passes magnéticos. Então, ele vai dizer aqui que a maioria das pessoas que ele pesquisou, né, e que eram capazes de que tinham mediunidade, né? Como ele diz aqui, todas as que exerciam qualquer forma de mediunidade. Ele percebeu que essas pessoas têm mais facilidade para o desdobramento do que aquela que tem mediunidade, que a mediunidade não é ostensiva. É isso que ele está querendo dizer. Né? Que as pessoas, que quase todas as pessoas que exercem qualquer tipo de mediunidade, regular ou esporadicamente, ofereciam condições satisfatórias para o desdobramento por meio de passos magnéticos, o que é também válido para a hipnose. Então, essas pessoas que são médiums, como Kardec chama, né, elas têm mais facilidade para desdobrar. É lamentável que a ciência em geral e a pesquisa psíquica em particular tenham se mostrado tão obstinadamente relutantes em admitir, ainda como hipótese de trabalho, a existência de um segundo corpo desdobrável do ser humano, ao qual o Espiritismo propõe chamar de perispírito. Então, confesso que, pessoalmente, prefiro, diz Hermínio, o termo psicossoma, proposto por André Luiz e outros, porque Kardec é que criou essa palavra perispírito. Né? É um neologismo criado por Allan Kardec. Mas o Hermínio, assim como André Luiz, preferem o termo psicossoma. Ou seja, corpo psíquico. Psicossoma é corpo psíquico. Né? Que soma é corpo. Psico, então, é corpo psíquico. Eu também acho essa palavra mais científica, não é? Psicossoma. É uma palavra mais científica do que perispírito, né? Que, aliás, figura no capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Porque na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15,
Paulo vai falar sobre isso. Corpo espiritual, corpo psíquico. Os primeiros documentos da codificação entendem o perispírito, como seu nome indica, como envoltório do espírito. Tá, aqui voltando, né, a carta de Paulo, olha como esse tema é antigo. Isso aqui já é influência do Oriente. Quando Paulo vai falar, né, vai escrever sua carta aos Coríntios, aonde ele vai começar a usar essa expressão, isso já é influência do Oriente, do Egito, dos gregos, né? Que principalmente os egípcios já vão fazer esses comentários sobre esse tema. Eu até abri aqui para ver se eu achava, né? Capítulo 15. Nossa Senhora, eu abri do capítulo 15, gente, vocês não vão acreditar, da primeira carta aos Coríntios. Quando ele fala aqui, né, ele diz mais ou menos assim, eu vou ler um pedacinho. Pois se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, pois é vã a nossa pregação, e também vã a nossa fé. Aí depois ele vai dizer assim, verdadeiramente, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aí depois, também, por conseguinte, os que adormeceram em Cristo pereceram. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. Deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa assim. Depois ele diz assim, ó, nem toda a carne é a carne dos homens, e a outra dos animais, uma das aves e outra dos peixes. E há corpos celestes, lá no versículo 40, capítulo 15, versículo 40 da primeira carta aos Coríntios. E há corpos celestes e corpos terrestres. Corpo celeste é o psicossoma. Aí ele diz, uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, outra das estrelas. Mas ainda há diferença. Há também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo corruptível, isso ressuscitará incorruptível, glorioso. É semeado um corpo animal, ressuscita-se um corpo espiritual. Tá? Aqui já está no versículo 44. Então, aí depois ele vai dizer assim, mas no item 46, no versículo 46, mas não é o primeiro o espiritual, mas sim o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu é celeste. Então, ele vai usar esse termo, corpo espiritual. Então, esse termo, os egípcios já falavam sobre isso. Eles já falavam sobre isso, né? Então, quando André Luiz traz essa primeira carta aos Coríntios, porque isso não era uma coisa, era muito comum, isso já lá no Egito, né? Eles já estudavam sobre isso. Aqui no Ocidente, é que vai muito bota mais tarde nisso, é que esses assuntos vão ser estudados. A igreja não permitia esse tipo de assunto, esse tipo de discussão. Ela não aceitava esse tipo de coisa, né? Então, aí ele vai dizer aqui, os primeiros documentos da codificação entendem o perispírito ou psicossoma, como seu nome indica, como envoltório do espírito. Em O Livro dos Médiuns, contudo, no capítulo 32, encontramos o conceito de que nós, espíritos errantes, né? O perispírito, de que nós, espíritos errantes, o perispírito constitui o corpo fluídico do espírito. Né? Deixa eu pegar aqui, eu não tinha pego, vou dar uma olhadinha aqui, no capítulo 32 do Livro dos Médiuns, apesar de que ele não cita, vou ver aqui esse capítulo 31, o que tem aqui no capítulo 32? Capítulo 32. É o Livro dos Médiuns, no capítulo 32.
Eu acho que... Ah, tá aqui. Ele é como se fosse um dicionário, né? Lá no capítulo 32, vocabulário espírita, diz assim: erraticidade, estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de suas existências corpóreas. Ele vai dizer o hino do estudo do capítulo, encontrando o conceito de nós, espíritos errantes. Então, ele já vai com o perispírito. E deixa eu ver aqui do perispírito, que ele coloca aqui. Perispírito, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Né? Então, para nós que somos encarnados, você chama de perispírito, esse envoltório semimaterial do espírito. E ele serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos desencarnados, que é nos espíritos errantes, ele é o corpo fluídico do espírito. Então, ele traz essa definição. Para os desencarnados, ele é o corpo fluídico dos espíritos. Eu trouxe aqui um resumo, uma nova explicação sobre perispírito. Tem umas coisas aqui interessantes, é basicamente aquilo que nós já conhecemos, mas tem umas coisinhas que eu achei interessante e eu trouxe para a gente falar do perispírito. Porque, como ele diz aqui, deixa muito claro, né? Não há dúvida, porém, no início do item 6, de que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente os da chamada itinerante, que é essa capacidade de ver os espíritos, resulta do desdobramento do perispírito do sensitivo, o que pode facilmente confundir-se com a mediunidade. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o texto com vocês. E aí ele vai dizer aqui: perispírito. Estudiosos, pesquisadores, filosofias de várias religiões se referiram ou referem ao corpo invisível que todos possuímos por vários nomes, muitas vezes dando a impressão de que se trata, de que se fala em coisas diferentes. É porque você vê tantas definições para perispírito que parece que elas são coisas diferentes. Através dos séculos, o perispírito, ou psicossoma, como fala André Luiz, tem sido chamado de corpo sutil, corpo astral, corpo etéreo, corpo fluídico, como no livro dos médiuns nós vimos, né? É o corpo fluídico do espírito, corpo beta, corpo equivalente, corpo pré-físico, alguns entre vários outros nomes existentes. Ficaremos com os que são usuais na doutrina espírita. Então, ele vai trazer umas definições aqui. Perispírito é o conjunto energético, fluídico, que atua como intermediário entre o espírito, ser inteligente e material, e a matéria grosseira e pesada, que é o corpo físico. Por sua origem, natureza e função, é tido como um envoltório semimaterial do espírito, uma vez que suas energias são mais sutis que as da matéria. Então, ele diz semimaterial, porque as energias do perispírito são mais sutis que a do nosso corpo físico. Destaca-se como ligação entre espírito e corpo físico, o intermediário, trazendo daquele, quer dizer, trazendo do espírito as ordens para o corpo e levando as sensações percebidas no ambiente para o espírito, né? Do pretérito, que também faz parte desse conjunto chamado perispírito, porque o perispírito é um conjunto. Do pretérico, também chamado de corpo vital, é um conjunto de energias mais materializadas, ele está mais ligado ao corpo físico,
cuja função primeira é a ligação do perispírito ao corpo físico, provendo este de vitalidade. Então, o duplo etérico, ele está mais próximo ao corpo físico. No mundo ideal, quando o sujeito morresse, desencarnasse, todo esse duplo etérico, ou 99% dessa energia de forma duplo etérico, deveria ficar junto ao corpo e se desfazer junto com o corpo. Isso no mundo ideal. Mas como nós ainda somos muito ligados às coisas da matéria, o perispírito com seu espírito, quando o sujeito desencarna, ele leva com ele muito dessa energia materializada que forma o duplo etérico. Por isso que, muitas vezes, ele precisa do choque anímico para se libertar desses elementos materiais. Se eu não me engano, nós falamos isso, eu acho que foi no estudo da Ivone Pereira. Né? Então, ele precisa, muitas vezes, retornar a uma reunião de obsessão para receber o choque anímico, que é um choque mesmo, para se libertar, né, dessa relação. Eu vou até pegar aqui um livrinho, deixa eu ver se eu acho com facilidade. Aqui agora, peraí. Está aqui. Reuniões mediúnicas, né? Já que eu estou falando do choque anímico, desculpe aí o barulho, gente. Ele vai falar mais ou menos assim. Sobre choque anímico, né? O doutrinador, eu estou nesse livro aqui, não sei se vocês estão vendo, é o Reuniões Mediúnicas, projeto Manuel Flamengo de Miranda. Então, ele diz aqui, o doutrinador deve ter sempre em mente que a finalidade do fenômeno da psicofonia, em sentido prioritário, é o contato do espírito sofredor com o fluido animalizado do médium para a ocorrência do choque anímico. Allan Kardec utilizou o termo fluido animal porque, na ligação perispiritual entre o comunicante e o médium, para que se processe a psicofonia, acontece uma transferência de elevada carga de energias animalizadas, que são absorvidas pelo desencarnado, produzindo-lhe um choque energético. Então, quando o espírito se liga, através do perispírito, com o médium, acontece uma transferência de elevada carga de energias animalizadas do médium, que serão absorvidos pelo espírito. E quando o espírito absorve essa energia animalizada do médium, ele toma um choque energético, que promove o seu despertamento para uma realidade nova, da que ele ainda não se deu conta. Tá? Então, ele vai dizer aqui, isso se torna necessário, o choque anímico é necessário, porque na desencarnação, o ser inteligente, o espírito, leva consigo inúmeras impressões físicas e mentais que permanecem no seu campo perispiritual depois da morte biológica. Daí o conceito de que morrer definitivamente é ter consciência e familiaridade com o mundo que passa a habitar. Né? Então, o choque anímico serve para isso, para libertar o espírito dessas inúmeras impressões físicas e mentais que permanecem no seu corpo perispiritual, advindas daquela vida que ele levou, no seu duplo etérico. Então, ele precisa do choque anímico para se tirar esse excedente, tá? Esse excedente. E tem espíritos que precisam, às vezes, de muitos choques anímicos, de tão carregado que ele está desses, entendeu? Desses elementos, né? Desses
dessas impressões físicas e mentais, entendeu? Então, o duplo etérico, também chamado de corpo vital, é um conjunto de energias mais materializadas, que tem a função de permitir a ligação do perispírito ao corpo. E ele vai prover este corpo físico de vitalidade. Outra coisa que também nós vamos encontrar nesse conjunto aí, né? Espírito, corpo físico, o fluido vital é o princípio vital. Ele tem por fonte o fluido universal. É uma das modificações do fluido universal. Modificado segundo as espécies. Então, tem o fluido vital do animal, tem o fluido vital dos vegetais e tem o fluido vital dos homens. Por isso que ele diz, modificado segundo esses... Não é, o fluido vital que está presente no homem não é o mesmo que está presente no irracional. E nem é o mesmo que está presente nas plantas, tá? Nos vegetais. Então, modificado segundo as espécies. É ele, esse fluido vital, que dá movimento e atividade aos seres orgânicos e os distingue da matéria inerte. Então, a matéria inerte não tem fluido vital. A matéria orgânica tem, mas esse movimento não é a vida, tá? É movimento mesmo, não é a vida. Aí vou pegar aí rapidinho o Livro dos Espíritos, questão 60 a 67A. Capítulo 4 do Princípio Vital, na parte primeira. Denise, você pode ler a introdução do capítulo 4, que está assim, do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Dando um minutinho aí para vocês. Estou localizando. Capítulo 4, é só a introdução. Capítulo 4. Do princípio vital. Lê essa introdução. Esse capítulo, acho que é o único que tem essa introdução. Peraí, livro segundo, não. Segunda, é pergunta 60, mas em cima da pergunta 60 tem uma introdução. Tá. Aqui, princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Isso. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Desculpa. Órgão apropriado às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Tudo bem. E mostrou bem a diferença entre seres orgânicos e inorgânicos. Questão 60. Carmen, lembra a gente a questão 60? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ele não está falando de vitalidade, ele está falando de lei de atração. Então, a lei de atração é a mesma para todos, né? E quando lá na introdução que a Denise leu, na primeira frase, assim, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Fonte de atividade é o princípio vital. Essa vida aqui não é vida, como a gente fala, vida nossa, não. Essa vida aqui é vitalidade. É sempre bom a gente puxar uma setinha aqui. Quando ele diz, uma fonte de atividade que lhes dá
a vida. Essa vida aqui é vitalidade, tá? Que a pessoa lê a palavra vida e ela acha, é a vida, ao contrário da morte. Não, é a vitalidade. Essa vida aqui é isso. Vitalidade. 61, Márcia, pode ler para a gente? A Márcia está aí? Ô, Rosa, eu não achei, não. É o Livro dos Espíritos, questão 61. Qual é a questão que você quer que eu leia? Leia um. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. É sempre a mesma, fluido cósmico, né? Agora, nos corpos orgânicos, ela tem o quê? Vitalidade. Então, esse animalizado aí, outra setinha, quer dizer, tem vitalidade. Esse animalizado quer dizer vitalidade. 62, Ana Constantino, lê pra gente. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Em cima dessa animalização, escreve vitalidade. Qual a causa da vitalidade da matéria? Da matéria orgânica, né? Dos animais, dos vegetais, do homem, sua união com o princípio vital, ou fluido vital, que é a mesma coisa. 63, eu vou ler. Tem mais alguém aí? Carmen, Ana Constantino, Márcia, Denise. Só tem esses 4? Tem mais alguém, Carmen? Não, não. São 4. Então, vou ler 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida, quer dizer, a vitalidade, é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, que é o princípio vital. Sem a matéria, não é a vida do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. A matéria não pode viver sem o princípio vital. Ele dá a vida, a vitalidade, a todos os seres que o absorvem e assimilam, né? Aí eu vou pular já aqui para 65. O princípio vital, ou fluido vital, reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. Ele é derivado do fluido universal. Tá? 66. O princípio vital é só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É uma variação do fluido universal, mas modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. O movimento da matéria é a vitalidade. Não é essa vida como nós conhecemos. Esse movimento, ela o recebe. A matéria recebe esse movimento. Ela não dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria não é a vida? A união dos dois, do princípio vital com a matéria, é necessário para produzir a vitalidade. Princípio vital sem matéria não tem vitalidade. Matéria sem princípio vital não tem vitalidade. A vitalidade surge quando você une princípio vital à matéria. 67A. Poder-se dizer que a vitalidade se acha estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. No fluido universal. Fora da matéria, o espírito não tem
fluido vital, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital, que é o fluido vital, é a força motriz dos corpos orgânicos. É ele que faz os corpos orgânicos se movimentarem. Ao mesmo tempo que o agente vital, que é o princípio vital, dá impulsão aos órgãos, a ação desses órgãos entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. O calor surge a partir do atrito. Quando você pega duas pedras e esfrega uma na outra, com o passar do tempo vai surgir o quê? A faísca. Não é assim? Você pega o seu dedo e começa a esfregar na pele. O que vai acontecer? Vai surgir o calor. Então, é isso que ele está falando do fluido vital, tá? Ele tem por fonte o fluido universal, modificado segundo as espécies, vegetal, hominal e animal, irracional, e é ele que dá movimento e atividade aos seres orgânicos e os distingue da matéria inerte. Mas esse movimento não é a vida que a gente conhece, né? Então, esse movimento da matéria não é a vida. De outro elemento que a gente vai encontrar no perispírito, nesse conjunto, o corpo físico, perispírito e espírito, atmosfera espiritual. São as irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. O perispírito irradia, o duplo etérico irradia, e o corpo físico também irradia. Esse conjunto de irradiações é que recebe o nome de atmosfera espiritual ou atmosfera psíquica. O espírito André Luiz, em algumas de suas obras, denomina essas radiações de aura, e é muito conhecida a palavra aura, né? Muita gente usa essa palavra aura, ou halo vital. Conforme descrições, esse duplo humano é maior que o corpo físico. É a atmosfera espiritual que se vê em forma de radiações à volta do corpo. É apenas a borda externa do duplo humano e que corresponderá sempre ao grau evolutivo de cada ser. Então, não existe duas atmosferas espirituais iguais. Nós somos individualidades, tá? E essa atmosfera espiritual vai corresponder ao grau evolutivo de cada um de nós. Aqueles espíritos mais materializados, vamos dizer assim, mais ligados às coisas interiores, deverá ter uma atmosfera espiritual mais densa. Os espíritos mais elevados deveriam ter uma atmosfera espiritual mais sutil. É o que o pessoal chama de aura, né? Conforme descrições, esse duplo humano é maior que o corpo físico, né? Reflete os diversos estados de consciência que o ser possa apresentar, desde os graus instintivos mais primitivos até os altruísticos elevados. Desse modo, diante das atitudes psicológicas e da evolução dos seres, teríamos atmosferas espirituais, desde as mais opacas às luminescentes, com tal teor de luminosidade que praticamente não se divisaria nada. Imagine a gente olhando para uma atmosfera espiritual do espírito superior crístico, né? Bem complicado. André Luiz se refere a esse campo de forças no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, do seguinte modo: articulando ao redor de si mesmo as radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático. Nós não falamos antes que o perispírito irradia, né? Olha aqui, falamos até anteriormente aqui, ó, bem dentro do que aqui. Ó, o perispírito irradia, o duplo etérico irradia,
e o corpo físico também irradia. Esse conjunto de radiações do perispírito, do pletério e do corpo físico é a nossa atmosfera espiritual. Aí olha o que a André Luiz vai dizer aqui, ó. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais, das agregações celulares do corpo físico, do campo físico, olha o corpo físico irradiando, ou do psicossomático, olha a irradiação aí do perispírito, e também do dupletérico. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura. Aqui André Luiz fala o termo aura, ou túnica de forças eletromagnéticas, como se fosse uma túnica que o espírito vestisse de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura, em cujo, entre aspas, tecido, circulam as irradiações que lhes são peculiares. As irradiações do perispírito, do corpo físico, do dupletérico, que lhes são peculiares. Deu para entender esse texto agora, do André Luiz? O meio ambiente interfere na atmosfera espiritual. O meio ambiente onde o ser vive. Ela, essa túnica, né, é sensível, como já visto, ao ambiente interno. Qual é o ambiente interno? Meu íntimo. Externo, o lugar onde eu me coloco. Uma vez que, pela interação de ambos, ambiente interno e externo, o espírito age e reage, estabilizando-se ou harmonizando-se. Traços da personalidade, saúde, interesses e questões pessoais, estados emocionais negativos, ansiedade, falta de autoestima, circunstâncias do momento, fatos e efeitos distantes, globais, noticiários, exercem efeitos imediatos, alterando a atmosfera espiritual na proporção que o espírito capta e trabalha nas situações. Teve uma coisa que ontem me incomodou muito, aquele acidente acho que foi no Paquistão, aquele trenzinho que a população usa para ir de uma região a outra, porque lá é uma região no Paquistão muito montanhosa. Então, eles fizeram teleféricos. Então, as crianças, para ir para a escola, saem de casa, entram no teleférico e atravessam as montanhas de teleférico. Um teleférico daquele que devia estar sem revisão há muito tempo, um cabo arrebentou. E o teleférico, cheio de crianças, tinha 1 ou 2 adultos, ficou pendurado. E o pessoal, né, os bombeiros, socorristas, estavam com oh, meu Deus, helicóptero tentando tirar as crianças. Mas os ventos do meio ambiente e mais o vento das pás dos helicópteros estavam fazendo balançar o teleférico, estava preso só por um cabo. E eles tinham tirado 2 ou 3 crianças, uma criança que sofreu do coração já tinha desmaiado, já estava algumas horas até desmaiada, sem sentido, estava a população toda em cima das montanhas, olhando para aquele teleférico, com medo que ele despencasse. E eu aqui em casa já estava nervosa, oh, meu Deus do céu, porque você viu o danado do troço balançar. Mas, graças a Deus, os socorristas largaram os helicópteros e foram tipo assim, com aqueles cabos, com um carrinho que vai por cima dos cabos, esqueci o nome agora, né? E eles amarraram, aí ia daquele negócio escorregando pelo cabo, pegava uma criança, ia e voltava, pegava outra criança, ia e voltava, né? Levou muito mais tempo, mas graças a Deus salvaram todas as crianças. Então, eu, naquela hora, eu fiquei muito agitada e nervosa. Ai, meu Deus, rezei, pedi a Deus e salvasse aquelas crianças. Mas olha o que ele diz aqui. Fatos e efeitos distantes, globais, que a gente está ali dentro da televisão, de repente mostra. E você vê aquilo, né? Exercem efeitos imediatos, alterando a atmosfera espiritual
na proporção em que o espírito capta e trabalha ou não as situações. Tem gente que olha para aquilo, né, não dá a mínima, é indiferente, não dá a mínima. Outras pessoas já ficaram nervosas, né, vibrando ali para que salvassem a vida daquelas crianças, porque se ele cai 270 metros, não ia sobrar nada, né? Então, esse tipo de coisa mexe, altera a nossa atmosfera espiritual, né? A manutenção deles, né, desses fatos, desses momentos, desses acontecimentos, né, vai drenando energias e leva o ser a exteriorizar-se nesses sentimentos que cultiva. Então, né, se você está sempre envolvida nesses momentos, nessas coisas, nessas angústias, isso vai alterando a tua atmosfera espiritual, vai drenar as suas energias e vai levar a você a se exteriorizar-se, a sua atmosfera espiritual se exteriorizar dentro desses sentimentos que você cultiva. Sentimento de culpa, medo e outras coisas mais. Os fatores positivos decorrentes do amor, em todas suas formas de expressão, expande, fortalece, propicia intensa sensação de bem-estar e harmonia interior. Sob esse aspecto, a atmosfera espiritual, é o retrato fiel e exato do espírito. Ela nos retrata fielmente, porque ela é o produto das nossas energias. É por esse intermédio que os encarnados sentem o indivíduo e reagem bem ou não à sua presença, e os desencarnados identificam e reconhecem quem procuram. Então, quando você está próximo de uma pessoa, você sente a atmosfera individual daquela pessoa. E você, como ela sente a sua. E você vai reagir bem ou não à presença daquela pessoa. E é dessa forma também, através da nossa atmosfera espiritual, que os desencarnados vão nos identificar, vão reconhecer que eles estão procurando. Esse envoltório energético, segundo a reflexão anterior, além de interpenetrar todo o corpo denso, se exterioriza em dimensões variadas, que podem, na pessoa comum ou pouco espiritualizada, atingir, por exemplo, 10 centímetros, né, além da superfície do corpo físico. Então, aquele cara que a sua atmosfera espiritual... É um exemplo aqui, tá? Esses 10 centímetros, tá, gente? Pode sair do corpo dele 10 centímetros, né? Na pessoa espiritualizada, pode alcançar maiores dimensões. As pessoas espiritualmente evoluídas, os mensageiros, orientadores, dirigentes, suas atmosferas espirituais se expandem muito além de seus corpos. Apresentam-se envoltos em radiante luminosidade. Aí a pessoa diz, nossa, aquele espírito ali tem uma atmosfera espiritual imensa. Então, né, ele é muito evoluído. A exteriorização dos seres crísticos, a emanação energética proveniente deles é inconcebível para a mente humana. Nós não temos condições de avaliar como é a atmosfera espiritual, que é a emanação energética desse espírito crístico. Não temos condições de avaliar. Não podemos esquecer que as atmosferas espirituais interagem umas com as outras. Por isso que nós os sentimos e eles nos sentem, seja qual for a exteriorização que se detenham. Necessário ressaltar a necessidade do objetivo comum, como, por exemplo, nas reuniões de passe, de radiação, nas mediúnicas, em que baixe um elemento desarmônico para que o teu energético se descompense. Então, é necessário que o grupo esteja reunido com um objetivo comum, fazer o bem. Se um desses elementos, desse grupo, não estiver imbuído desse objetivo comum com os outros elementos, isso pode levar à desarmonia do grupo, à ausência
ou falha em objetivos elevados nos grupos de trabalho, abre brechas, colocando os elementos, o grupo como um todo, à mercê de situações e elementos indesejáveis. Lembra quando Kardec, do Livro dos Médiuns, fala sobre a reunião mediúnica deve ser um feixe bem amarradinho? É isso aí, bem amarradinho. Está lá no Livro dos Médiuns. Deve ser um feixe. Quer dizer, todos devem estar ali imbuídos, né, de um objetivo comum. Se um estiver pensando numa coisa e o outro em outra, é como se aquele feixe estivesse desarrumado, é frouxo. E aí, ó, vai cada um para o lado, né? E ficam à mercê de situações e elementos indesejáveis. Uma pessoa sensível, atenta, conhecedora dessa mecânica, de imediato notará algo diferente. Quer dizer, uma pessoa daquele grupo, bem treinada, né, bem sensível, ela vai perceber que algo naquele grupo, naquele momento, não está bem. Um fluxo de energia vindo de encarnado ou desencarnado, que se aproximando tocou o seu campo, despertando reação na atmosfera espiritual que estava equilibrada. Então, ele está ali na reunião, numa boa, de repente ele sente uma coisa não muito boa. Pode ser que ele tenha entrado em contato com a atmosfera fluídica de um companheiro de trabalho ou de um desencarnado que chegou ali e que não é compatível com a dele, que estava desequilibrada. Então, aí, ele sente alguma coisa diferente, não muito boa. Se essa atmosfera, né, que apareceu ali na hora, ou que está presente num colega, não foi equilibrada. Se nenhuma providência for tomada, se ele perceber isso, que alguma coisa desequilibrou o grupo, que o grupo não está mais harmônico, que ele está sentindo uma coisa que não era muito legal, se nenhuma providência for tomada, essa atmosfera espiritual do grupo se altera, levando reações específicas aos centros de força do indivíduo, destes ao sistema nervoso, transferindo-se para a consciência. Transferidos para a consciência, ficam sinais que poderão ser agradáveis ou não. Se a atmosfera psíquica for boa, ele vai sentir também. E isso vai passar para os centros de força, né? Desses ao sistema nervoso, vai para a consciência, uma sensação de bem-estar. Mas se não for boa, ele também vai sentir. Daí a importância de entrar em prece logo, quando você sente que alguma coisa não ficou legal, para voltar a estabilizar aquela energia do ambiente, ou pelo menos isolar aquela energia que está destoando. Daí a importância do conhecimento, a pedir atenção e movimentação de energias, no sentido de, estando desperto, tornar-se atento, seletivo em relação a acoplamentos e influenciações. Eu achei esse texto, aqui tem até a bibliografia dele, tá? De onde veio todo esse material, todas as informações. Eu achei esse texto muito interessante, tá? Falando de tudo isso que vai envolver o perispírito. Então, você tem o conjunto perispírito, duplo etéreo, atmosfera espiritual. Quanta informação vem aí sobre a nossa atmosfera espiritual, que esse é o termo que Kardec usa, ele não usa o termo aura, tá? André Luiz usa, mas olha quanta informação. Bom, eu vou botar lá no blog esse texto. Quem quiser, tá? Tem a bibliografia ali, você pode ir na bibliografia, pesquisar o livro, são coisas muito importantes que fazem parte desse conjunto, né? Perispírito, corpo físico e o espírito. Vamos dar uma paradinha aí, semana que vem a gente vai começar a estar, uma vez aceita a realidade desse segundo corpo, eu vou até continuar, vou terminar esse parágrafo. Uma vez aceita a realidade desse segundo corpo, fica fácil compreender certos aspectos, que sem essa noção, sem a noção da ideia do que seja perispírito, permanecem obscuros e até misteriosos,
quando, ao contrário, resultam de simples operações naturais, regidas por leis óbvias por si mesmo. Foi o que ele falou lá no início. Não há dúvida, porém, de que grande parte da maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente o da chamada itinerante, resulta do desdobramento do perispírito do sensitivo, o que pode facilmente confundir-se com mediunidade. Então, se a criatura não tiver noção, conhecimento básico sobre o perispírito, vai ficar difícil para ele compreender muitas coisas que podem ser observadas, né? Então, olha como o perispírito é importante, gente. Muito importante para todos nós. E ainda tem aqui as propriedades, né, do perispírito, que muitas vezes a gente não estuda, porque a gente acha que não é importante, é bobagem, mas não. As funções do perispírito. O perispírito é um elemento muito pouco conhecido por todos nós. Então, toda vez que a gente encontrar uma oportunidade de dar uma estudadinha, uma ampliadinha nos nossos conhecimentos, é sempre válido. Então, semana que vem, dia 31, a gente começa aqui, no Seja Como For o Fenômeno da Clarividência, né? Agora a Denise vai fazer, daqui a 15 minutos, tá bom, Denise? 5h35, ela começa com os estudos do ensino de Jesus. Tá bom? Então, deixa... Rose, Oi. eu levantei a mão aí porque ontem nós estávamos estudando no Evangelho, eu e Carmen Matos, e os nossos amigos que estavam juntos, nós lembramos da irradiação, né, Carmen? A Carmen lembrou da irradiação de Francisco Cândido Xavier, naquele caso que Atmosfera espiritual, né? a atmosfera, a irradiação, a amplitude da irradiação dele. Exatamente. Aí, por isso que ele fala, a de um espírito crístico, para nós, é inconcebível, a gente não tem condições de imaginar. Imagine Jesus, imagine Deus. As pessoas diziam que, quando chegavam próximas do centro do Chico, já sentiam uma atmosfera diferente. Tem até uma pessoa que falou aí, essa semana, alguém falando que, quando ele saía da casa espírita, ele andava um pedação e ainda sentia, né, essa atmosfera envolvendo aquela região ali. Olha só. E era não foi aquele palestrante? Acho que foi. E olha, era um espírito encarnado, hein? Imagina a de um doutor Bezerra. A de um... Não é? Olha só. Mas tudo é o que ele falou. Essa atmosfera espiritual é a soma da irradiação do nosso perispírito, da irradiação, mais a irradiação do nosso duplo etérico, mais a irradiação do corpo físico. Né? Então, do perispírito, da nossa mente, do duplo etérico e do corpo físico, que o corpo físico também irradia. A soma dessas irradiações é a atmosfera. Chega lá achando que já é uma chama e vê que não tem a luzinha né? Quase nada. Irradia, né? A nossa mente, o nosso perispírito, o nosso corpo, o duplo etérico. A soma de tudo isso é a nossa atmosfera espiritual. É assim que nós nos sentimos bem ou mal perto de alguém, de um outro encarnado. É porque essas atmosferas espirituais se tocam, e é assim que os desencarnados nos localizam. Você pode estar com uma cara diferente, uma roupa diferente, mas a sua atmosfera espiritual, se você não melhorou, continua a mesma. É o seu digital, né? A sua digital isso é aí. Conhecida. É digital. Por isso que Jesus fala, né? Vai, não peques mais, para você melhorar a sua atmosfera espiritual. Caso contrário, eles voltarão e te encontrarão, porque você continua a mesma. E pela atmosfera espiritual, eles nos localizam. Então, eu gostei muito desse texto, né? Ele traz assim, informações muito boas para a gente. Então, vamos dar uma paradinha agora, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de entrar em comunicação, né, com essas informações, entrar em que tanto nos ajudam e nos fazem pensar o quê? Vamos melhorar a atmosfera espiritual, né? Vamos dar uma melhoradinha dela.
subir, elevando nosso padrão vibratório, né? Isso aí, graças a Deus, Senhor. Então, ô, Carmen, como sempre, faz o preparo e a prece aí da nossa palestra. Denise, eu vou passar para você o anfitrião agora, tá? E eu vou dar descansadinha agora, nessa minha perna aqui. Tá bom? Daqui a pouco da palestra a gente está aí. Beijão aí para a Márcia e a Ana Constantino. Deixa eu antes parar aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui.